bom dia, amada igreja. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja no lar de cada um de vocês. É um privilégio enorme estarmos juntos aqui esta manhã para podermos louvar e bendizer ao nome do Senhor. Um tempo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Por isso, sei que vocês estão em casa, separe este momento de culto, reúna sua família, separe um texto bíblico próximo a você e vamos juntos louvar ao nome do Senhor neste tempo, que eu tenho certeza, mais uma vez, que o Senhor Ele preparou para nós. Quero começar fazendo a leitura do Salmo 121. A palavra de Deus, no Salmo 121, a palavra do Senhor, ela diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Neste tempo que nós estamos vivendo, de tantas incertezas, nesse tempo que nós estamos vivendo, de tantos medos, notícias ruins, angústias em nossos corações, nós podemos nos achegar na presença de Deus, na certeza que nós temos este Deus que é poderoso, esse Deus que nos guarda, esse Deus que é o guarda que está sempre pronto a conduzir as nossas vidas. E diante do momento que nós estamos vivendo, para onde nós vamos olhar? Podemos olhar para o Senhor, erguer os nossos olhos e saber que Ele é Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, e é diante deste Deus que nós estamos nessa manhã. Veja, meus irmãos, que privilégio enorme nós temos, que privilégio que nós temos de estar na casa do Senhor, que privilégio que nós temos de estarmos juntos, reunidos, para cultuar ao nosso Deus. Separe este momento de oração em família, agradeça ao Senhor, agradeça por tudo que Ele tem feito em sua vida, agradeça porque esse Deus que é soberano e poderoso, que nos guarda, Ele está conosco, e eu sei que Ele está em cada lar neste momento. Nós vamos orar. Tire um tempo de louvor, um tempo de oração, aí junto com a sua família neste momento. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós temos o rico privilégio de estarmos na Tua presença, que nós temos o privilégio, ó Pai, de louvar, de bendizer ao Senhor, que nós temos o privilégio, Pai, mesmo neste tempo de distanciamento, neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo, ó Deus, nós temos o privilégio de reunir a nossa família, nós temos a tecnologia, nós temos aqui, ó Pai, uma igreja que pode, ó Deus, estar junto com os irmãos em casa através da tecnologia. Fale conosco, Pai, nesta manhã. Edifique a Tua igreja, edifique cada lar, ó Deus, onde cada um estiver neste momento, Pai. Que a presença do Senhor, Deus, esteja neste lar, esteja com esta família, ó Deus. Fortalece os nossos corações nessa manhã. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com Jabes que está lá na casa dele, irá nos conduzir neste tempo de louvor, neste tempo de adoração. Que Deus te abençoe. Jabes, com você. Amém.
Graça e paz a todos, bom dia, irmãos. Como é bom estarmos aqui reunidos, né? Nós podemos dar graças a Deus por Deus nos proporcionar esse privilégio da tecnologia de estarmos aqui reunidos em uma videoconferência. Que Deus possa falar ao seu coração através desses louvores e que você possa, mesmo que aí da sua casa, que você possa separar esse tempo de adoração ao Senhor e que Deus possa falar com você. Amém? Vamos lá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, 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 grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
de céu. Aleluia, Deus, nós queremos te adorar, Senhor, nesta manhã. Nós queremos te bendizer, ó Pai, pelo teu grande amor, teu incomparável amor, ó Deus, aleluia. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Amém. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Que bom é louvar o nosso Deus, que nos amou tanto. Esse Deus que é grande, esse Deus que é poderoso. Neste mês de março estamos celebrando um ano de plantação da Igreja do Alto. E quantas coisas fez o Senhor por nós neste tempo. Que privilégio, queridos, é caminhar com vocês. Que privilégio é ter cada irmão conosco, colaborando neste tempo, nesta igreja. Quantas coisas nós já conquistamos até aqui, mesmo nesse tempo de pandemia.
Quando nós estamos aqui nesta transmissão, toda a tecnologia que nós temos, o auditório aqui, parte do material que nós temos aqui no auditório, é fruto daquilo, da fidelidade dos irmãos. Quantas pessoas nós temos ajudado neste tempo de pandemia? Estamos servindo as pessoas, atento àquelas pessoas que estão necessitadas, e nós só podemos fazer isso por causa da fidelidade dos irmãos. Então, vocês que podem, estão nos assistindo e desejam ofertar ou dizimar, está aí os dados da nossa conta, o código do nosso Pix. Faça isso com alegria e com generosidade de coração. Nós, como Igreja do Alto, somos gratos ao Senhor pela fidelidade dos irmãos. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Em nossa cidade, em nossa região, talvez o pico nessa pandemia, não só em nossa cidade, em nossa região, mas em todo o Brasil. As notícias são sempre as mais difíceis. Chega a ser difícil parar para assistir um telejornal, sentar na frente da televisão e ver as notícias. Acompanhamos no grupo da nossa igreja tantas pessoas acamadas, notícias de famílias enlutadas por causa de perdas. Isso gera marcas profundas nessas famílias e nós compartilhamos das dores com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Temos vários motivos de oração. E eu quero convidar você, neste momento, em família, a separar um tempo de intercessão. Você que lembra de algum dos pedidos que está no nosso grupo, você pode orar especificamente por esses pedidos, rogando ao Senhor o consolo, rogando ao Senhor o conforto, para aqueles que estão aí nos hospitais, rogando ao Senhor o auxílio, o socorro que vem do alto, do nosso Deus. Vamos tirar este momento de oração e de intercessão. Senhor, em um tempo tão difícil, Pai, nós estamos vivendo, nós erguemos os nossos olhos e olhamos para o Senhor, que é de onde vem o nosso socorro, o nosso consolo, a paz que está acima de todo entendimento. Senhor, nós rogamos, Pai, por aqueles, ó Deus, que estão nos hospitais, por aqueles que estão sofrendo com enfermidades, ó Deus, que o Senhor esteja consolando a vida deles, que o Senhor esteja confortando cada leito, ó Deus. Oramos pelos profissionais de saúde, ó Pai, por aqueles que estão na linha de frente desta pandemia, ó Deus, para que o Senhor fortaleça a vida desses valentes, ó Pai. Rogamos ao Senhor, ó Deus, por aqueles que estão enlutados. Quantas perdas, Senhor, quantas perdas de amigos, familiares, famílias enlutadas, famílias que estão chorando hoje, ó Deus, por conta das perdas dos queridos, ó Pai. Mas o Senhor é um Deus consolador, o Senhor é um Deus, ó Pai, que traz o conforto para os corações. Console, ó Deus, cada família enlutada, ó Pai. Traga a paz. Que a doce presença do Teu Santo Espírito esteja com cada família, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Rogamos ao Senhor para que nós, como igreja, possamos continuar atentos, ó Deus, atentos àqueles que estão precisando de recursos, atentos, ó Deus, àqueles que precisam das nossas orações, que possamos, como igreja, ó Pai, orar, ser uma igreja que ora uns pelos outros, ó Deus, certos, ó Pai, de que o Senhor ouve as nossas orações, certos, ó Deus, que o Senhor está olhando, certos, ó Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que nós te pedimos e te apresentamos, Senhor,
estes pedidos e os inúmeros pedidos que os meus irmãos oraram em cada lar, ó Pai. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ontem à noite eu e a Cíntia, recebemos uma homenagem maravilhosa. E vi que os irmãos da igreja estavam participando neste tempo lá conosco. Eu quero agradecer cada um de vocês. Eu e Cíntia passamos o que talvez foi um dos momentos mais difíceis da nossa vida nas últimas semanas, com a Cíntia no hospital, a Ana também, mas glória a Deus, as duas estão em casa, estão bem, estão se recuperando. E como foi importante neste tempo, cada mensagem, cada um que se escreveu, perguntou: pastor, está precisando de alguma coisa? Pastor, estou orando por sua família. Ah, queridos, como isso fortaleceu as nossas vidas. Cíntia está bem, Ana está crescendo, está forte, e nós agradecemos a nossa amada igreja. Agradecemos cada um dos irmãos. Agradecemos a vocês que estiveram conosco neste tempo. Muito obrigado à nossa igreja. Nós estamos completando, então, um ano da Igreja do Alto, um ano que caminhamos juntos. Na verdade, começamos a nossa igreja em 2019 com um pequeno grupo base. 2019 foi aquele ano de conversas, de encontrar com os amigos, de desafiar famílias a estarem conosco. E vocês responderam ao nosso pedido, ao nosso encorajamento, e estiveram conosco. Muito obrigado, cada um de vocês. E quando eu penso em tudo que Deus fez, quando eu penso na nossa igreja, eu tenho visto uma igreja que faz a diferença. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesta manhã. Uma igreja que faz a diferença. Mas antes, deixa eu apresentar para você algumas fotos desse nosso tempo. Para aqueles que não estiveram conosco, veja, começamos o nosso primeiro encontro do Grupo Base ali em novembro de 2019. Estávamos reunidos lá atrás, num local ali da quadra do Corinthians, que foi cedido um espaço pelo Diego, pela Bia, que hoje estavam conosco aqui na plantação, caminham conosco, mas hoje estão morando lá em Brasília, e ele cedeu aquele espaço, e nós nos reunimos ali, num momento tão agradável, naquele churrasco, e se Deus quiser, logo em breve, nós vamos poder ter mais outros churrascos. Que tempo maravilhoso. Olha que foto maravilhosa. Quantos queridos, quantas pessoas ali caminhando conosco. Veja também, em janeiro de 2020, os nossos primeiros encontros aqui no auditório. Aquela primeira semana, onde nós não tínhamos nenhum equipamento, não tínhamos cadeiras, absolutamente nada. A nossa igreja mãe, a segunda igreja, cedeu para nós, por alguns domingos, os equipamentos, e nós nos adaptamos aqui. A escola, naquele tempo, prestes a começar as aulas, aquela correria, aquela movimentação, e nós estávamos aqui reunidos em janeiro de 2020. Olha que bênção, meus irmãos. Veja aí a foto deste momento. Olha que maravilha que foi este tempo. E veja a foto, 1º de março de 2020, nosso primeiro culto público. E no final, convidamos os amigos, alguns que ainda estavam presentes, e ali na porta da igreja, nós tiramos essa foto. Que saudade desses queridos. Vejo aqui o Alan e a Karine, que já estão morando em Patrocínio, pessoas queridas, estavam aqui conosco, o Diego e a Bia, que estão lá em Brasília, e outros amigos aqui conosco, alguns que não estão mais conosco, mas que foram, assim, fundamentais neste tempo, que encorajaram esta plantação, e fica aqui marca, principalmente, deste irmão querido que foi o reverendo Juscelino.
tempo que esteve aqui conosco nesse início de plantação foi encorajador. Quantas conversas que encorajaram a minha vida a seguir. Eu, um jovem pastor, com desejo de plantar uma igreja com alguns amigos e irmãos, com um chamado para isso e um pastor encorajando neste tempo. Que tempo precioso que nós tivemos. Lembro que no nosso primeiro encontro do grupo base, nós começamos fazendo uma pergunta: o que é igreja? Já que nós estávamos prestes, nos preparando para plantar uma igreja, então surgiu essa pergunta. E lembro que eu falei, utilizando um pequeno livrinho, o que é uma igreja saudável, do Dever, e a resposta dele é: a igreja é um povo, o povo da nova aliança. A igreja é um povo, não um lugar, nenhuma estatística, é um corpo unido a Cristo, que é o cabeça, é uma família unida por adoção por meio de Cristo Jesus. Esta é a igreja, um corpo vivo, unidos a Cristo Jesus, que nos chamou, que nos resgatou, que nos chamou para este propósito. E nós estamos aqui crescendo como corpo de Cristo, a igreja aqui na terra. E nós falamos também sobre o chamado para a igreja. O chamado para a igreja na grande narrativa bíblica. O chamado para a igreja na metanarrativa bíblica. E nós vemos alguns pontos quando nós olhamos para a cosmovisão cristã, a criação, como Deus que criou todas as coisas perfeitas, como Deus que criou o ser humano, como Deus que criou o homem para a sua glória, para resplandecer a sua glória. Mas aí veio o pecado e deturpou e ofuscou um pouco tudo isso. Mas Deus chamou um povo. Deus separou um povo para que pudesse manifestar a sua glória, a sua majestade. Mas ao longo da história do Antigo Testamento, nós vemos que este povo ainda não conseguia fazer isso de forma plena. E Deus então envia o seu Filho, Cristo Jesus. E tudo que aquele povo viveu, todos os acontecimentos do Antigo Testamento, na verdade, apontava para aquilo que seria o ápice da narrativa, o ápice da grande história do que Deus está fazendo em nossas vidas. Cristo Jesus, o nosso Redentor. E através dele, Cristo Jesus chama a igreja, a eclesia, a assembleia dos santos, para ser este povo que vai anunciar, que vai proclamar a sua glória aqui nesta terra, até a consumação dos tempos, até o grande dia do Senhor. Essa é a nossa missão. É isso que nós estamos fazendo como igreja, como povo de Deus aqui na terra, o povo de Deus em missão, aqui neste tempo, anunciando e proclamando a glória do Senhor. Lembro que em algum dos encontros do nosso grupo base, eu citei um livro de um grande missiólogo, talvez um dos maiores missiólogos do nosso tempo, Michael Gorin, e ele diz o seguinte, em seu livro A Igreja Missional na Bíblia, ele diz assim: Deus fez a promessa no início da história bíblica de que ele criaria exatamente esse novo mundo. Ele escolheu e formou uma comunidade para encarnar sua obra de cura no meio da história humana. Deveria ser um povo que realmente pudesse dizer: espero que um dia você se junte a nós, manifestando o conhecimento de Deus, a alegria, a retidão, a justiça e a paz desse novo mundo que um dia encherá a terra.
esse é o chamado para as nossas vidas. Dizer para as pessoas: espero que você um dia possa fazer parte do nosso povo. Deste povo que anuncia com alegria, que vive em retidão, que anuncia a justiça do reino de Deus, a paz que está acima da busca insaciável pelos homens, a paz e o contentamento que vem do Senhor. E quantas pessoas precisam ouvir desta mensagem? E quando nós olhamos para o livro de Salmos, Salmo 96, que foi um salmo lembrado, muito falado em nossos encontros do grupo base, nós vemos qual é a missão desse povo: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Por que nós plantamos uma igreja? Por que estamos plantando a igreja do alto? Para o louvor, para a glória do Senhor. E isto é eterno. Esse chamado para o povo de Deus, o chamado para o louvor, o chamado para a adoração, o chamado para glorificar ao Senhor, isto é eterno e será de forma plena na eternidade. Mas enquanto isso, fazemos isso aqui na terra como um convite para as pessoas. Venham. Anunciamos entre as nações, anunciamos entre os povos a glória, a maravilha, a majestade do Senhor, convidando essas pessoas para estarem conosco. E é por isso que nós estamos aqui. Um dia, esta missão irá terminar com o retorno de Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus voltar, quando o seu reino estiver entre nós aqui, de forma plena, na eternidade. Mas nunca devemos nos esquecer que vivemos para a glória, para o louvor, mas em missão para anunciar. E algo que nós falamos no nosso encontro do grupo base foi uma obra, no livro do John Piper, intitulado Alegrem-se os povos. E ele diz o seguinte neste livro: quando esta era terminar e representantes de toda raça, tribo e nação se dobrarem diante do Cordeiro de Deus, a obra missionária não mais existirá na igreja, mas existirá o louvor e a adoração. Permanecerá na igreja o culto. Permanecerá o culto. Meus irmãos, hoje eu estou aqui no auditório com o Jota, esse parceiro aqui conosco, sempre nos ajudando aqui nas transmissões, eu falando aqui com vocês, mas que saudade de estarmos todos reunidos, juntos, neste auditório, como nos primeiros cultos, como em alguns cultos, em alguns finais de semanas anteriores, passados, louvando ao Senhor, o que é uma demonstração do que será a eternidade com Ele. Aprendemos então, por que nós estamos aqui? Estamos aqui para louvar, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, estamos aqui em missão. Mas, o que mudou neste ano? O que mudou de 2020 para cá? Com certeza, muitas coisas. O cenário mudou. Chegou a pandemia, ainda no mês de março, depois do nosso terceiro culto público, já passamos para as atividades apenas online. Mas a missão terminou? Por que não estamos juntos, reunidos aqui na igreja? Não estamos mais em missão no mundo? É claro que não, meus irmãos. Ainda continuamos, segundo firme com o nosso chamado. Com o nosso chamado para glorificar e para viver para o louvor e para a glória do Senhor.
continua o nosso chamado para glorificar a Ele, a nossa missão de anunciar a sua glória, de anunciar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, a nossa missão de ser uma igreja que faz a diferença. Por isso eu quero convidar você a tomar o seu texto bíblico no Salmo 122. Salmo 122. Um tempo, quando nós pensamos neste tema, eu gostaria de extrair deste texto alguns ensinamentos para nós, alguns ensinamentos para uma igreja que faz a diferença. Salmo 122, a palavra do Senhor, ela diz assim, acompanhe comigo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Senhor, muito obrigado, Pai, por tua palavra. Que através da ação do teu Santo Espírito, o Senhor possa trazer clareza à nossa mente, que ela possa penetrar com profundidade em nossos corações, ó Deus, e dar frutos para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Salmo 122, um salmo de Davi, um salmo de Davi que foi escrito quando ele ainda era rei, quando ele construiu este local, esta tenda, este templo, para separar ali, para ali ser o local de adoração. Quando ele foi instruído por Deus a fazer justamente isso em Jerusalém. E agora, este salmo faz parte de um bloco de salmos que se chama os Salmos de Romagem, ou se não, cânticos de peregrinação, ou os cânticos de subida, que vai ali do Salmo 120 ao Salmo 134. Existia então um convite para o povo, uma ordem para ser mais específico para o povo, para que o povo viesse até este local, para que juntos com os seus compatriotas, para que junto com os seus irmãos, com os seus amigos, eles possam prestar culto, entregar as suas ofertas, fazer os seus sacrifícios e prestar culto a Deus. E eles deveriam fazer isso em 3 momentos durante o ano: na Páscoa, na festa dos tabernáculos ou na festa do Pentecostes. O conteúdo deste salmo, deste bloco, basicamente está expresso no Salmo 120, no Salmo 121 e no Salmo 122. E depois, durante todo o salmo, isso vai se repetir, este conteúdo, que vai falar sobre as aflições sofridas por Israel nas mãos de outras nações. Salmo 120, ele que diz que ele está distante, ele que já habita há muito tempo como peregrino, distante da sua terra, e ele demonstra a sua aflição por estar no meio de um povo mau, e ele diz que há muito ele deseja a paz, ele fala de paz, mas enquanto o povo fala e quer a guerra, e ele demonstra a aflição em seu coração. Neste cenário, no Salmo 121, que nós lemos no começo deste culto, o salmista, ele vai falar a respeito da certeza que ele tem. Apesar do tempo difícil,
apesar das lutas, das dificuldades, essa peregrinação que ele fazia até Jerusalém, a certeza que o Senhor estava guardando ele durante o caminho. E quando ele passava pelos vales na subida para Jerusalém, correndo perigos, passando ali sofrendo com o calor do dia, o frio da noite, e ele sabe que o Senhor está guardando, que o Senhor está conduzindo, que o Senhor está com ele. E o Salmo 122, a bênção de estar em Jerusalém, a bênção de caminhar com a bênção de estar junto com o seu povo. Mas por que o povo deveria fazer esta peregrinação? Por que o povo deveria 3 vezes no ano retornar para Jerusalém para prestar culto ao Senhor? Para justamente lembrar o povo que eles dependiam de Deus. Eles que estavam em outros territórios, eles que estavam espalhados pela terra, que eles conquistaram em suas tribos, eles que estavam em lugares que já foram dominados por outros povos, subjugados por outros povos. Eles estavam ali vivendo, trabalhando, caminhando, mas eles deveriam lembrar de quem eles dependem. Eles deveriam fazer essa peregrinação para lembrar de quem eles eram, que eram peregrinos ali naquelas terras, que o local deles, que o chamado de Deus, que o local para eles era diante do Senhor, louvando ao Senhor. Este é o local que o Senhor separou para eles, a Jerusalém, local onde eles encontravam os irmãos, os amigos, eles estavam juntos, louvando ao Senhor. Como Davi, ele diz no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, versículo 15, peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. E através dessas peregrinações, eles se lembravam de tudo isso. Israel, que nesse momento estava vivendo um cenário caótico, um tempo muito difícil. Veja, quando nós olhamos para alguns outros salmos de romagem, para alguns outros salmos, cânticos de subida, veja o que eles dizem, por exemplo, no Salmo 123, no versículo 3, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodos fartos de desprezo. No Salmo 124, ele diz, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, se não fosse o Senhor ao nosso lado. E veja o Salmo 129, como ele expressa a angústia. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que os diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Era um tempo caótico. Era um tempo de dor. Era um tempo de distanciamento. Eles que estavam distantes do local que Deus preparou para eles para culto, distante da presença de muitos irmãos, de muitos amigos. Era este tempo difícil. Por isso esses salmos, os salmos de romagem, esse grande bloco é tão importante para a vida da igreja no cenário que nós estamos vivendo. Estamos diante de um cenário caótico. Quando nós olhamos as noticiários, quando eu abro a minha timeline do Facebook, confesso que eu nunca vi tantas notícias de luto, tantas pessoas substituindo as suas fotos nos perfis por uma foto, um símbolo de luto. Os noticiários que nós recebemos, os amigos que sofreram com este vírus, os amigos que se foram,
os amigos que perderam familiares, um tempo caótico, um tempo de incertezas, um tempo de medos. Nunca soubemos o que irá acontecer daqui a alguns minutos, mas talvez esse sentimento nunca foi tão intenso. Saber que se vamos sair de casa, o que vai acontecer, o que pode acontecer. Vivemos um tempo muito difícil, um tempo de incertezas. Mas então, neste tempo, qual a posição da igreja? Como que nós, como igreja, vamos caminhar e responder ao nosso chamado de louvor, para a glória do Senhor, neste tempo? Tozer, ele diz que em um mundo assustado, o mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. O mundo assustado precisa de uma igreja que faz a diferença. O mundo assustado precisa de uma igreja que entende qual a sua vocação, qual o seu chamado, qual o seu papel. E por isso eu comecei esta exposição falando justamente o que foi os nossos primeiros encontros do grupo base. Sobre o que nós falamos, o que é a igreja, o corpo, uma família por adoção, chamados para viver para o louvor e para a glória, anunciando a glória de Deus sobre a terra. Uma igreja que faz a diferença, uma igreja corajosa. Por isso, em primeiro lugar, uma igreja que faz a diferença é uma igreja voltada para Deus. Veja comigo o versículo 1 e 2. O salmista, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Davi, que não estava distante deste local de culto, talvez tinha que fazer uma pequena caminhada para chegar neste local. Mas Davi, então, ele expressa uma dupla alegria. A alegria de ter esse local de adoração. Este povo que caminhou como nômades. Este povo que não teve um lugar durante muitos e muitos anos, agora eles têm um lugar, um local para a adoração. A alegria de convidar outras pessoas e dizer, vamos à casa do Senhor, venham comigo, vamos juntos louvar ao Senhor. Essa é a dupla alegria que o salmista, ele expressa na abertura deste salmo, deste texto, de ter este local, de convidar as pessoas para estar juntos louvando ao Senhor. E essa precisa ser a nossa alegria. Uma igreja voltada para Deus. Uma igreja voltada para a sua vocação, para o seu chamado, entendendo que fazemos isso em unidade. Ah, meus irmãos, em um tempo que nós estamos vivendo, em um tempo de distanciamento, em um tempo onde nós não podemos estar reunidos aqui, neste momento, precisamos estar atentos para não perdermos esta alegria. Precisamos estar atentos para não perdermos a alegria de vivermos em comunidade, de vivermos com os irmãos, para não perdermos a alegria de estarmos juntos. O medo não pode sobrepor a alegria da comunhão, da unidade dos santos, quando estes se reúnem para louvar e bendizer ao nome do Senhor.
E eu sei que muitos de nós, depois deste tempo de distanciamento, quantos eu já tenho visto que estão perdendo esta alegria? No dia de domingo, o domingo passou a ser um dia para fazer muitas coisas. O domingo passou um dia para fazer inúmeras atividades físicas, momento em família, menos para cultuar ao Senhor. Porque simplesmente, às vezes não podemos estar juntos. Muitos deixam de priorizar este momento. Muitos deixam de separar este momento de culto, este momento de adoração, este momento para ser edificados para a palavra de Deus. Muitos já não dizem, alegrei-me quando me disseram. Talvez alguns irão dizer agora, alegrei-me quando me disseram, vamos ficar online, eu posso ficar na minha casa agora e por isso eu estou muito mais contente. Não, meus irmãos, não. Vamos voltar. Se Deus quiser, vamos ter uma vacina. Deus é um Deus que está cuidando de todas as coisas, vamos estar juntos. Mas como vai estar o seu engajamento na presença, na reunião, na comunhão dos santos, estar junto aqui? Não deixe de separar o dia do Senhor. Não deixe de cultuar ao Senhor em família. Não perca essa alegria em seu coração de estar na presença de Deus. Não perca a alegria em convidar as pessoas, em dizer às pessoas, vamos à casa do Senhor. É uma dupla alegria, a alegria de estarmos juntos, porque esta unidade, o estarmos juntos, reflete aquilo que vai ser a eternidade com Cristo, o culto eterno. Mas temos alegria em nossos corações de dizer para outros povos, dizer para outras pessoas, vamos juntos, vamos juntos. Não deixe de anunciar, não deixe de proclamar, não deixe de manifestar esta alegria de estarmos juntos. Não deixe que o medo te acovarde em anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. O convite às pessoas para caminharmos juntos para a glória do Senhor, porque essa é a grande expectativa da igreja, é isso que nós fazemos, esperamos que as pessoas estejam conosco, porque Deus está trazendo e acrescentando os seus filhos dia após dia, e não podemos como igreja perder a alegria em nossos corações de anunciar esta maravilha, porque estamos vivendo num tempo de distanciamento, porque precisamos ficar fechados em casa, em um mundo de maldade, em um mundo de injustiça. Precisamos anunciar e dizer às pessoas, vamos anunciar a justiça de Deus, a paz do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus. Porque nós só podemos ter essa certeza, nós só podemos ter esta alegria, a alegria de estarmos juntos, cultuando ao Senhor, na expectativa que estaremos juntos na eternidade, porque Cristo Jesus nasceu, morreu e ressuscitou e pagou um alto preço por essa unidade. Cristo pagou um preço por esta unidade, por este momento. Ele entregou a sua vida. Por isso que esta alegria precisa ser viva e ardente em nossos corações. Precisa ferver em nossos corações. A alegria de cultuar ao Senhor. A alegria de dizer às pessoas, vamos. Uma igreja que faz a diferença é uma igreja voltada para Deus. Mas Bernardo, como que nós vamos fazer nesse tempo de distanciamento? Eu quero recomendar a vocês a leitura de um artigo
do site Voltemos ao Evangelho, que o título é o seguinte: A Pandemia e uma Nova Eclesiologia. E ele diz: o que podemos fazer? Em primeiro lugar, precisamos responder a essa ausência com lamento. É uma alegria estarmos juntos, mas é uma tristeza. Precisa haver um pesar em nossos corações. Mesmo reunidos online, mesmo tendo a tecnologia, isso não substitui o que é a unidade. Lamentar por não podermos estar juntos. Segundo, tornar as relações virtuais como um mecanismo de alento, como graça do Senhor para as nossas vidas. Neste tempo de distanciamento, o Senhor nos entregou a tecnologia para que possamos estar juntos, de forma temporária, um alento, um consolo para as nossas vidas. Terceiro, precisamos ser ativos. Ativos diante deste tempo. Não ser uma igreja que está na retaguarda, que está só assistindo o que o mundo está passando, assistindo pelo Facebook, pelas redes sociais, pelos jornais, mas ser uma igreja atenta, uma igreja ativa, uma igreja que vai em direção às pessoas, uma igreja que olha para o próximo. E amar a Deus e ao próximo pode aliviar os fardos e encurtar as distâncias. Ser uma igreja voltada para Deus, voltada para as pessoas, pode aliviar o nosso fardo, porque compartilhamos. Pode encurtar o distanciamento, porque é o amor de Cristo é quem nos une. Em segundo lugar, olhando para o texto, uma igreja que faz a diferença é uma igreja dedicada ao louvor. Veja o versículo 3 a 5. Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Meus irmãos, Deus chamou um povo. Deus chamou um povo através de Abraão. Prometeu a este povo um lugar, uma terra. E depois de muitos anos, este povo se tornou escravo de um sistema. Escravos no Egito, mas Deus levantou um homem que dedicou e olhou para este homem e diz: vocês têm um lugar, uma terra, vá para essa terra, chame o seu povo, eu vou libertar vocês. E Deus conduz este povo a um local. E em Davi, agora, eles podem ter este lugar, este templo, para estarem juntos louvando ao Senhor. Mas entre o chamado e entre até este lugar, mais de 1000 anos se passaram. E agora, quando Davi ele olha para Jerusalém, ele começa no versículo 3 com um olhar de admiração, e é como se ele parasse e olhasse do alto do palácio e dissesse: Jerusalém, que está construída agora como uma cidade, como um lugar que o Senhor nos deu, uma cidade construída, uma cidade compacta. E o que isso refere é como se ele olhasse para as pedras da cidade, para as construções daquelas pedras, e visse aquelas pedras juntas, unidas ali. E ele falando como cidade compacta, como cidade unida, como que isso representa o seu povo. Porque assim como as pedras de uma parede, as pedras e as casas eram ligadas, assim era o povo, caminhando em adoração, juntos. E isso traz unidade
e segurança para o povo. Assim como as pedras de uma muralha trazem segurança e unem aquela cidade naquele local. E quando nós olhamos para a nossa igreja, nós possuímos essa unidade espiritual. O convite para Paulo, para as nossas vidas, é que possamos nos empenhar por esta unidade, que o Espírito, ele proporciona em nossos corações. Precisamos conhecer esta unidade, proclamar esta unidade, saber que através dessa unidade nós proclamamos ao Senhor. E quanto à segurança, sabemos que nada pode prevalecer em oposição ao crescimento e ao avanço da igreja. Mas o ponto central aqui deste texto é como convém, como eles devem fazer, como Israel deve fazer, subir até os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi para render graças. Render graças aqui é render louvor, é dar graças, é louvar, é glorificar, é bendizer ao Senhor. E este é o centro, este é o grande motivo que este povo peregrina para Jerusalém, caminha para Jerusalém. Isso que é essencial, uma vida de louvor. Nós podemos caminhar em direção a este lugar, a Jerusalém eterna, a esta pátria, a este local que o Senhor separou para nós, porque lá estão os tronos de justiça, onde Cristo Jesus está assentado. Ele que pagou um preço por nós, Ele que fez justiça em nosso lugar. Nós que éramos pecadores, caminhando em direção ao inferno, pecadores sem um lugar, ou um lugar de morte, mas agora temos um lugar de vida, caminhamos para um lugar de vida, um lugar de louvor, porque como o último salmo ele diz, todo ser que vive, ele louva ao Senhor, e nós caminhamos em vida, e em vida em Cristo Jesus, e precisamos caminhar em louvor. Não estamos neste mundo como turistas, não estamos neste mundo como nômades, que não sabem de onde veio, não sabem para onde estão indo. Não estamos aqui para sermos colonos, para fazermos colônia neste sistema. Estamos aqui como peregrinos, vivendo para louvor, para a glória do Senhor. Estamos aqui para viver em adoração, como adoradores, em cada local de trabalho, em cada escola, em cada família, onde nós estivermos, em todo lugar, um adorador, alguém que vive para a glória do Senhor. Isso é uma igreja que faz a diferença, que faz a diferença em viver para o louvor e para a glória do Senhor. E em terceiro lugar, uma igreja que faz a diferença é uma igreja dedicada à oração. Veja os últimos versículos, versículo 6 ao versículo 9, a palavra do Senhor ela diz: orai pela paz de Jerusalém. Jerusalém que significa fundamento de paz. Sabemos que este local viveu e vive muitas guerras, mas sabemos que vai haver paz, que vai haver plena paz quando Cristo Jesus voltar. Quando Cristo Jesus, quando Ele, o Rei, estiver sobre o trono de Davi. E quando nós oramos por paz em Jerusalém, hoje muitas pessoas oram por paz em Jerusalém como se fosse paz pela cidade em Jerusalém. Mas hoje, quando nós oramos paz em Jerusalém, nós estamos dizendo: venha o teu reino, venha a tua paz, venha a tua justiça. Maranata, vem Senhor Jesus. Quando nós oramos por paz em Jerusalém, estamos clamando
pela vinda do Senhor, desejosos desta vinda, ansiando por esse dia. E o texto continua e diz: sejam prósperos os que te amam. Prosperidade aqui, meus irmãos, não se refere a riquezas materiais, mas a uma riqueza espiritual, um caminhar com Deus. E por isso, então, ele pede, ele diz: eu peço, eu clamo em favor, por amor dos meus irmãos, por amor dos meus amigos, eu oro, eu clamo. Esse clamor aqui é um grito. Eu oro por causa deles. Paz em Jerusalém. Vem, Senhor Jesus, e por causa disso, a oração que muda as nossas vidas, a oração que muda o nosso proceder, e ele termina: buscarei o teu bem, buscarei o que é agradável, buscarei o que é bom. Orar uns pelos outros. Ah, meus irmãos, que alegria foi neste tempo, e eu sei que talvez eu não estive tão presente no nosso grupo de WhatsApp durante tantos pedidos. Tentei, sempre quando alguém posta, durante essas semanas, entrar em contato, mas foram semanas diferentes para nós, mas orando por aqueles pedidos. Mas como é lindo ver quando o presbítero José Mauro, ele coloca lá intercessores da do alto, como um chamado: vamos clamar, vamos orar, vamos pedir por esses irmãos, uma igreja que ora uns pelos outros, uma igreja que faz a diferença. E certamente, uma igreja que faz a diferença, ela está unida em amor, orando uns pelos outros, empenhados naquilo que Paulo nos diz, para nos empenhar na unidade do Espírito, de orar uns pelos outros. Que possamos ser uma igreja que faz a diferença, meus irmãos. Uma igreja voltada para Deus. Uma igreja que entende o nosso propósito, que entende por que nós estamos aqui, para viver para o louvor e para a glória dele. Não possamos ser uma igreja amedrontada, mas uma igreja ativa, que olha para este cenário, que está disposta a servir as pessoas, que está disposta a manifestar a glória do Senhor. Que não venhamos nos acostumar com o distanciamento e, por causa disso, perder a alegria em nosso coração de estarmos juntos, mas esperar com um profundo desejo por este momento. E quando esse momento chegar, estarmos ativos, que possamos ser uma igreja que vive para o louvor dele, que possamos ter adoradores, pessoas que entendem o seu propósito de viver para a glória do Senhor em cada local, onde vocês estão, nos seus trabalhos, nas suas atividades diárias, que possamos ser uma igreja adoradora, que você possa ser um representante da igreja de Cristo, da nossa igreja, da igreja do alto, como um adorador onde você está. Possamos ser uma igreja que faz a diferença pelo amor, pelo acolhimento, por orar uns pelos outros, por se importar, por compartilhar a dor uns dos outros. Eu quero deixar algumas perguntas para você refletir e praticar neste momento. Primeiro, você sente falta de estar com os irmãos? Você sente saudade deste momento? Você sente saudade de estarmos aqui, reunidos aqui, em nosso auditório, juntos? Ou você já se acostumou com este novo normal? Ou talvez, quando retornar, quando tiver uma vacina, ou quando retornarmos, e você puder estar conosco, qual vai ser o seu engajamento, o seu desejo de estar conosco, de fato? Não se acostume. Não se acostume com estarmos reunidos somente online. A unidade, estarmos juntos presencialmente,
aponta para aquilo que vai ser a eternidade com Cristo. E se o seu desejo de caminhar como igreja é caminhar distante, talvez esse seja o seu desejo para com a eternidade. Talvez essa forma que você anseia para a eternidade. Mas lá, meus irmãos, não vamos estar distantes, vamos estar juntos. Precisamos ter essa alegria, esse fervor, esse desejo em nossos corações, pela chegada do dia que vamos estar aqui juntos, convidando os nossos amigos e dizendo: vamos à casa do Senhor, vamos juntos, engajados naquilo que o Senhor nos chamou. Segundo, como você está vivendo neste mundo? Como um turista ou como um adorador? Como alguém que está passeando, admirando as coisas deste sistema, ou alguém que está peregrinando para a pátria celestial? Alguém que entende o que está fazendo aqui, vivendo para a glória de Deus. E última pergunta que eu quero deixar: você tem clamado pelos seus irmãos? Você tem orado? Quando você vê as notícias no nosso grupo, ou quando você sabe de alguém, você tem separado esse tempo de clamor? Entre em contato, procure os irmãos, envie orações, ore com eles. Possamos ser uma igreja que faz a diferença, unida em amor, amando uns aos outros, orando uns pelos outros, compartilhando as nossas dores, as nossas dificuldades e convidando as outras pessoas. Venham, vamos juntos. E Ele é quem irá trazer essas pessoas. Ele é quem acrescenta os seus filhos dia após dia. Assim como Ele tem acrescentado em nossa igreja algumas famílias. E como é bom, nesse tempo, ter recebido amigos preciosos, como o Rodrigo, como a Camila, que estamos orando por eles, como Anderson, a Meire, Gustavo e toda a família preciosa para nós. Como é bom receber vocês em nosso meio. Que possamos, queridos, continuar sendo uma igreja amorosa, acolhedora, que compartilha, que caminha junto, que ora uns pelos outros. Uma igreja que faz a diferença. Eu sei, queridos, que existem muitos outros pontos de uma igreja que faz a diferença, mas que hoje possamos guardar isso em nossos corações. Uma igreja voltada para Deus, voltada para o louvor, para uma vida de louvor, para uma vida de oração, uns pelos outros, uma vida de oração pela igreja. Ore pela igreja, ore por nossa igreja, ore por minha vida, por minha casa. Como é bom, queridos, contar com as orações de vocês. Possamos seguir sendo essa igreja que faz a diferença. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo, Deus. Muito obrigado por esse tempo que nós podemos nos reunir, mesmo alguns irmãos em casa, separando esse momento ali. Esperamos, ó Deus, que esta palavra penetre os nossos corações e que dê frutos, que possamos ser uma igreja que faz a diferença. Uma igreja, ó Deus, ativa, uma igreja que está olhando para as pessoas, uma igreja que ora pelos irmãos, uma igreja de adoradores que vivem a adoração para a sua glória, em cada contexto, uma igreja voltada para o Senhor, para a alegria da unidade, para a alegria de anunciar ao Senhor, Deus, de anunciar do Evangelho de Cristo Jesus, da sua obra entre as nações, para todos os povos. Que possamos ser esta igreja que faz a diferença, uma igreja viva, ativa para a sua glória. Fortalece a nossa igreja. Nos dê, ó Pai, há mais alguns anos aí de plantação, e muitos anos como igreja organizada, ó Pai. Possamos, ó Deus, ansiar por este dia, Pai, onde vamos organizar a nossa igreja, a igreja do alto, e lembrar
de que grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres, contentes no Senhor, Pai. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Teu Santo Espírito estejam em cada lar, em cada família, hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Parabéns para a nossa igreja. Um ano de plantação. Parabéns, você que faz parte aqui conosco. E se você que está nos assistindo hoje, que talvez não faz parte, venha nos conhecer melhor, entre em contato conosco em alguma das nossas redes sociais, deixe o seu contato, venha participar do nosso grupo de WhatsApp, que possamos ser uma igreja que faz a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, uma ótima semana.